Bem, nós vamos iniciar um conteúdo que ele faz parte, né, desse contexto de decisões de investimento, de financiamento, melhor dizendo, que a gente vem avaliando, né, ao longo desse semestre. Iniciamos lá mensurando o custo de capital, custo total próprio, e terceiros utilizando uma técnica, uma técnica ou fórmula chamada fórmula básica, bem incipiente, né? Um pouco contestada, mas uma ferramenta para se mensurar custo. Posteriormente, né, conhecendo um pouco o conceito de estrutura de capital, avançamos para o conceito de custo médio ponderado de capital, que tem uma dinâmica mais de planejamento, de você avaliar os impactos, né, de decisões a serem tomadas. No primeiro momento, decisões já tomadas, né, uma avaliação pós e agora uma avaliação pré. E posteriormente, né, a partir do momento em que a gente conseguiu mensurar os custos, no primeiro momento com as demonstrações contábeis, no segundo momento trabalhando ali com a fórmula do custo médio, né, estrutura e o custo, combinando as duas decisões, a gente iniciou o processo de avaliar os impactos das decisões, tanto de mudança de estrutura, né, que é o cerne quando a gente faz captação de recursos, né, a origem do recurso seja próprio ou terceiro, você vai oscilar com a sua estrutura. E posteriormente, paralelamente, a questão do preço do capital. O fornecedor ele tem um preço que está disposto a entregar o capital para que as empresas se capitalizem e invistam em ativos operacionais. Posteriormente, a gente avaliou o impacto dessas decisões, no primeiro momento, apurando o valor de mercado do negócio. Tá? O custo médio ponderado de capital, ou, né, são iguais, o custo total da fórmula básica, permitiu a gente avaliar o impacto das decisões sobre o preço do negócio no mercado. Né? Então, vimos como a gente faz uma primeira avaliação das nossas decisões. Agora a gente vai entrar numa outra seara, né, bem interessante, chamada alavancagem. Vocês devem ouvir falar muito sobre a empresa que está alavancada no mercado, né, o preço da ação está alavancado, enfim. Alavancagem é um conceito que importa, né, a alavanca da física, de você movimentar pesos, certo? Usando algum instrumento para que com uma força menor você consiga movimentar esse peso, né, vamos dizer assim. E a gente tem outros exemplos, né? A alavanca ela movimenta peso, mas existem utensílios que faz com que a gente exerça uma força menor e tenha um resultado maior com aquela operação do tipo, se você for cortar, né, manualmente uma resma de papel, né, você vai dispor de um tempo, de um esforço, né, muito maior se você for cortar essa mesma resma numa guilhotina. Né? Então, o que acontece? Você vai ter uma produtividade muito maior utilizando a guilhotina do que manualmente. Tesoura também é um exemplo, né? Os utensílios, né, de rosca, né, parafuso, por exemplo, você usa uma chave, né, aquilo vai muito mais. Você, com um esforço pequeno, você consegue um resultado muito maior. E analogicamente ao mundo corporativo,
Que tipo de experiência a gente pode imaginar com o conceito de alavancagem? É exatamente o momento em que a gente está estudando a decisão de financiamento. Tá? Toda empresa ela começa com o recurso próprio. Os sócios capitalizam a empresa. Num determinado momento em que ele já se sente sabedor do negócio, conhecedor do segmento, mas que não dispõe de recurso ou não está disposto a alocar mais recursos naquele negócio, ele resolve utilizar recursos de terceiro, quer dizer, uma força que não é a dele, é de um utensílio, entre aspas, né? E ele vai fazer com que esse negócio que ele cresça e que traga resultados para ele, sem que ele invista o capital próprio, sem que ele faça a força pessoal. Tá? Vou dar um exemplo aqui bem simples de um indivíduo que começou lá com uma carroça de pipoca. Então ele tem a carroça, a pipoqueira dele, sei lá, o carro 1. Sei lá, ele tem um faturamento, ele vende lá, vende 1.000, aí tem lá os gastos dele, e botar 800. Então, está sobrando para ele 200. Tá? Isso aqui, o negócio dele começou com essa única carroça, o capitalzinho dele, né? Usou fundo de garantia, enfim. Está vendo aqui um resultado interessante na carroça, só que ele não tem recurso para ir para a segunda. Aí o que ele faz? Ele vai numa instituição financeira, pega lá um microcrédito, pega dinheiro do fundo garantidor de recuperação, não sei de que, da pobreza, enfim, vai lá, põe dinheiro barato e abre sua carrocinha. Número 2. Ele tem a expertise aqui do negócio, né? E aí ele consegue manter a performance operacional, tá? Só que agora, o que acontece com ele? Se ele for ao Fundo de Erradicação da Pobreza, ele vai ter que pagar um custo financeiro do capital que ele tomou lá nessa instituição. E vamos lá, vamos imaginar que esse carrinho gere para ele um custo financeiro de 100, tá? Então aqui passa a ter juros, que no primeiro momento ele não estava disposto, não estava cobrando, né? Porque o recurso era próprio, ele queria viver de lucros. Tá? Só que ele vislumbrou que se ele está a fim de rasgar o papel sem... Ele está rasgando o papel com a mão, né? Agora aqui ele resolve utilizar uma tesoura. E aí, tá? Ele colocou a tesoura para rasgar agora papéis. E o que está acontecendo com ele? Ó? Com o recurso próprio, ele ganhava 200. Ele pegou o recurso de terceiros e esse conglomerado de carrinhos está dando para ele 300 de resultado. Se ele não fizesse esse esforço aqui, ele continuaria ganhando 200, ad eterno. Só que ele resolveu abrir o carrinho número 2 e ele começou agora a ganhar 300. Quer dizer, ele está tendo um resultado melhor usando o mesmo capital que ele iniciou o negócio. Se a gente fizer, né, uma comparação com os grandes players do varejo, por exemplo, você vê uma lojas americanas,
O core business dela é isso aqui, ó. Não é esse aqui em cima, não é vender pipoca, né, entre aspas lá. É isso aqui. É ganhar dinheiro com recurso de terceiros. Ganhar dinheiro de que forma? Está aqui, ó. Tá? Levando o negócio, expandindo o negócio, tá? E fazendo com que esse negócio gere resultados melhores para ele aqui do que para os demais. Tá? Então, aqui, tá? Nós estamos aumentando o negócio. É um exemplo de que aqui pode existir uma alavancagem, tá? Que a gente pode expandir nosso negócio, pegar capital de terceiros, fazer acontecer, mas a gente pode não alavancar o negócio, tá? A gente pode gerar prejuízos aqui para esse cara. O ciclo é tão dinâmico, aqui eu estou vendo 2 carrocinhas, mas as lojas americanas pretendem abrir até 2022 mais 1.000 lojas. Como é que eu consigo enxergar se essa expansão está alavancando o negócio? Não é uma coisa que eu estou crescendo, mas comprometendo a riqueza dos meus sócios, daqueles que iniciaram o negócio. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, né, eu poderia estar fazendo isso. Eu estou ganhando 300, né, mas eu poderia estar fazendo isso aqui. Ó. Talvez os juros lá que eu peguei, vamos supor que o juros fosse de 300, eu estaria perdendo 100. Logo, isso aqui, ao invés de estar me dando dinheiro, está me tirando. Certo? Eu tinha 200, estou perdendo 100 com a outra carroça. O que está acontecendo com a minha riqueza? Ó, eu que ganhava 200, hoje eu não consigo. O que está acontecendo com o meu negócio que expandiu? Ele está corroendo a minha riqueza. Então, a nossa expectativa com as análises de alavancagem é fazer essa observação. Se eu olhar o conjunto da obra, está tudo bonitinho, quer ver? Por que está tudo bonitinho? Porque os 2 carros aqui, ó, isso aqui está dando 2.000, eu estou consolidando o negócio. Aqui está dando 1.600 e nós dá um lucro de 400 e eu pago 300 de juros. Ou seja, eu estou ganhando 100. Certamente, quem olha a DRE está satisfeito que o negócio está dando lucro. Porém, olha aqui, esse lucro aqui, se eu não fizesse a aquisição desse carro, ao invés de estar ganhando 100, eu estaria ganhando 200. Então eu não alavanquei. Entenderam? Essa análise que a gente pretende fazer aí ao longo desses últimos encontros que nos restam até a primeira avaliação. Tá? O conceito de alavancagem, né? E nós temos 2 formas de analisar a alavancagem. A primeira forma, tá? É com um intervalo de tempo. Eu tenho de um período para o outro, tá? Que eu vou avaliar, tá? Quanto a minha venda cresceu e quanto o meu lucro por ação também cresceu. O lucro por ação, que é do sócio, ele precisa crescer mais do que o restante. Né? Eu preciso atender mais os sócios do que os demais stakeholders. Porque aqui, ó, o que aconteceu daqui para cá? Ó? Muitos clientes estão satisfeitos porque estão comendo pipoca. Aqui, ó, esses gastos devem ter fornecedor, governo, empregado. Todo mundo está se beneficiando aqui, porque eu gastava 800, agora estou gastando 1.600. Alguém está ganhando 800 nessa brincadeira aqui que eu fiz em aumentar o meu carro, o meu número de carrocinha. O banco está super, hiper satisfeito que entrou nesse circuito aqui, que até então ele não estava. E o sócio está feliz? Não. Ele ganhava 200, com a expansão hoje ele só ganha 100.
Tá vendo como ele cresceu, mas a riqueza dele está, tá, vamos lá, se corroendo, porque ele poderia, o que ele ganha com esse negócio, né? Tá? Ah, mas ele tem outra carroça. Tem uma vírgula, a carroça pertence ao banco, o banco ele continua com um, o banco provavelmente tem isso aqui como garantia, né? Tem a carroça como garantia da dívida, e ele está pagando o serviço dessa dívida. Perceberam aí? Então, essa análise que a gente pretende fazer com com esses conceitos de alavancagem. Então, a gente vai estudar primeiro a alavancagem sob o ponto de vista de um intervalo de tempo, de um período para o outro, avaliando o que aconteceu daqui para cá, né, com variações percentuais de um período para o outro. E, posteriormente, a gente vai fazer uma análise pontual. A gente vai olhar uma DRE e vai fazer uma análise naquele período. Tá? Então, esse é o preâmbulo que eu gostaria de passar para vocês, para que vocês entendessem bem o que a gente pretende com essa análise. No mais, é fazer exercícios, tá bom? Eu fiz um ensaio aí com os números da Petrobras, tá? Vocês vão ver resultados aí bons. Enfim, nós temos um mundo aí à nossa disposição para fazer análise de alavancagem, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.